Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui ao vivo, online. Hoje tradicionalmente, nós temos na sexta-feira, às 19h30, o culto de ensino. Então, nada mais justo, nada mais correto de que hoje nós trazermos um estudo para os irmãos que estão acostumados a estudar a Palavra de Deus na sexta-feira, às 19h30. Como nós temos falado aí nesses dias, independente da situação, independente da circunstância, independente das regras que nós estamos seguindo, o reino de Deus não sofre prejuízo. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho, vamos fazer uma reflexão, na verdade, e um tema que eu pensei, que acredito que seja até apropriado, é o fim do mundo. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre o fim do mundo. Você que é evangélico, você que é cristão, você que acredita na Bíblia, se alguém trazer esse tema para você, escuta, e aí, e o fim do mundo? Você acredita no fim do mundo? O fim do mundo é uma realidade? Ele é uma profecia? A Bíblia diz alguma coisa sobre o fim do mundo? O que é que você responderia para essa pessoa? Você saberia tratar desse assunto? Então, acho que a primeira reflexão é essa. O fim do mundo é uma profecia? Ele está previsto na Bíblia? Eu me lembro que uma vez veio um pregador aqui em São José dos Campos e ele fez uma pregação ao vivo numa das praças importantes que a gente tem aqui, Praça Afonso Pena, acredito, se não me falha a memória, e ele fez essa pergunta: haverá o fim do mundo? Fez essa pergunta e desenvolveu uma pregação em cima disso. Bom, antes de nós desenvolvermos esse assunto, eu queria fazer duas coisas. Primeiro, vamos orar e depois vamos ler a Bíblia, tá bom? Porque tudo que nós falarmos aqui tem que estar de acordo com a Bíblia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu elevo a minha voz a Ti e quero Te pedir que o Senhor abençoe todas as famílias que estão me assistindo nesse momento, todas as famílias que não puderam ir ao templo, mas estão aí na casa deles, em família, adorando e glorificando o Seu nome. Nós damos abertura, Pai, agora a este momento, a este culto, porque eu entendo que a igreja são as pessoas, e nós estamos aqui com o Senhor, e o Senhor estão ali com as pessoas, então estamos todos ligados espiritualmente, estamos todos juntos, unidos pelo Teu Santo Espírito. Por isso te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, vamos ler aqui em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, glória a Deus. Vamos ler a partir do verso 1. Vamos ler alguns versículos. De novo, Evangelho de Mateus, capítulo 24, o tema, o fim do mundo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Perguntaram para Jesus: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. De novo a Bíblia considerando o fim. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Interessante que a Bíblia está aqui considerando o fim. E então virá o fim. E o assunto aqui era o fim do mundo, porque eles perguntaram para Cristo: Senhor, tem algum sinal da sua vida e do fim do mundo?
E a hora que o Senhor Jesus começa a responder e a tratar desse assunto, ele não negou que ele voltaria, e ele não negou o fim do mundo. Interessante que ele considera o fim. O importante aqui talvez seja entender que fim é esse, né? Como é que é esse fim? A Bíblia fala fim dos dias, a Bíblia fala fim dos tempos, a Bíblia fala fim do mundo. Eu separei alguns versículos porque a Bíblia inteira fala disso, né? Aqui em Mateus 24 tem um versículo que fala assim: os céus e a terra passarão, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Tenta identificar nesses versículos se há de fato um fim do mundo. Outro versículo em 2 Pedro capítulo 3: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. 2 Pedro 3. Veja outro que interessante. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, dia de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os pecadores. Olha esse de Apocalipse. Observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como o tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas dos céus caíram. Imagine, irmãos, as estrelas do céu caindo sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. Isso aqui me faz lembrar uma chuva de meteoros. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivo com o que está sobrevindo sobre o mundo. Os poderes celestes, as estrelas, serão abaladas. Enfim, tem muitos textos aqui. Se eu fosse ler, eu ficaria muito tempo gastando tempo com isso, mas o que eu quero dizer é, a Bíblia, ela relata, ela fala de um fim. Pedro, quando fala assim, olha, a terra está reservada para o fogo e os seus elementos ardendo se desfarão, vai ser desfeito. Então, pensa bem, o destino dessa terra, como que é o destino dessa terra? O que nos aguarda, o que aguarda este mundo? Só que essas palavras, esses versículos, fora de contexto, ele pode trazer aí uma interpretação talvez equivocada. Por exemplo, será que o mundo lá atrás, no passado, já teve essa expectativa de fim de mundo? Eu fico pensando que antes da Arca de Noé, o mundo alguém já questionava, vai vir um dilúvio aí, tudo isso que a gente conhece aqui vai acabar, quem entrar na Arca vai ter alguma chance. Eu acredito que teve uma discussão a respeito disso, e de fato a Bíblia relata um fim, aonde veio a chuva, veio o dilúvio, e só a família de Noé, correspondendo a 8 almas, se salvaram. E todo o resto, todo mundo pereceu nas águas, enfim, morreram e tal. Ali foi um fim. E a Bíblia ela traz uma parte interessante. O Senhor colocou um arco como dizendo, olha, nunca mais eu vou destruir. Foi uma aliança que ele fez com Noé, nunca mais eu vou destruir o mundo desta maneira. Então, dilúvio não vai ter mais. Mas teve um fim e teve um recomeço. Ele prometeu não destruir com água, mas Pedro fala do fogo, onde os elementos ardendo vão se desfazer. Então, é para a gente pensar e ficar atentos ao que a palavra diz sobre o fim do mundo. Mas a história da humanidade, ela continua, aquelas 8 almas, ela se multiplica e lá na frente, a gente vê naturalmente se formando as nações. E qual era a expectativa? Era uma expectativa do fim do mundo? Se você olhar as lendas, se você olhar as coisas que as religiões, sejam elas todas as que nasceram, todas elas tinham uma ideia e tinham uma certa profecia e falavam um pouco de fim de mundo. Pode prestar atenção para você ver na mitologia grega, enfim, na mitologia lá da Babilônia e todas aquelas crenças, toda a religiosidade do Egito. Se você for analisar as religiões que se formaram, todas elas
dão um desfecho com o fim do mundo e talvez um recomeço. Mas no meio do povo de Deus, no meio dos judeus, no meio de Israel, tinha uma outra expectativa, era a expectativa de vir o Messias. A expectativa de Israel não era fim do mundo, mas a expectativa é que viesse o Messias e o Messias trouxesse um novo sistema de coisas, um novo sistema de governo. Eles tinham a expectativa do Messias vir e todo mundo ficar centralizado em Israel. Israel seria a primeira nação do mundo e o próprio Senhor governaria o mundo. Essa era a expectativa de Israel. Interessante que a Bíblia, isso de fato é uma verdade, existe um conteúdo de verdade nessa crença. Mas, se você analisar todas as profecias relacionadas ao Senhor Jesus, eles esqueceram aquele lado do cordeiro que viria, do cordeiro que morreria, do cordeiro que pagaria um preço para que nós fôssemos salvos. Eles só focaram aquela parte onde o Messias seria o rei de toda a terra, Israel seria a primeira nação. Eles focaram muito nessa esperança, e a esperança de salvação, a esperança de sermos resgatados pelo Senhor como Cordeiro de Deus. Isso ficou um pouquinho perdido, isso ficou um pouquinho esquecido. E isso é muito fácil de observar. Depois que Jesus nasceu, que Jesus cresceu, que Jesus pregou aqui, fez o seu ministério profético, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, ele apareceu para os discípulos por 40 dias. E ele estava prestes a subir ao céu e você vê que na Bíblia os discípulos perguntam para ele assim: Mestre, é agora que vai ser restaurado o reino de Israel? É agora? Esta é a hora onde o reino de Israel vai ser restaurado? Olha só a expectativa deles. Jesus tinha morrido na cruz, Jesus tinha ressuscitado, Jesus tinha passado 40 dias com eles, Jesus tinha falado por certo, esclarecido todas as dúvidas, falado muito sobre qual é o plano de Deus, o propósito de Deus, e ainda tinha pessoas ali: não, mas é agora que nós vamos nos tornar a primeira nação? É isso mesmo? Aí o Senhor responde para eles: olha, não vos compete saber tempos e épocas que o Pai guardou para a sua exclusiva vontade. Então, eu fico impressionado com a expectativa que alguns ainda tinham de um mundo terreno, de um reinado terreno, enfim. Mas, continuando a história, o Senhor faz uma promessa: olha, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, até que recebais a promessa de meu Pai. Fica aí. E aí ele sobe assunto ao céu, e os discípulos se dirigem fica em Jerusalém, eles vão para o cenáculo, os irmãos conhecem a história, eles ficam orando por 10 dias orando, e ao final desses 10 dias a Bíblia fala: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes é 50 dias após a Páscoa. Jesus, ele morreu na sexta-feira, sábado era a Páscoa. Então, o primeiro dia depois da Páscoa foi o dia que ele ressuscitou. Então, você conta o primeiro dia mais 49, dando 50 dias, ou seja, no 50º dia depois da Páscoa, que foi o dia de Pentecostes, menos os 40 que ele ficou aparecendo para os discípulos, os 10 dias que os discípulos ficaram orando. Então, eles ficaram orando 10 dias, esperando, confiando na promessa do Pai. Agora, se você ler lá em Coríntios, é interessante que lá Jesus, quando aparece, ele aparece para quase 500 pessoas. E aí ali em Pentecostes, em Atos, diz assim: e cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, eram quase 120. Dá a impressão para mim que 380 pessoas pararam de orar, desistiram, não perseveraram, mas foram 120 que perseveraram. E de repente a Bíblia diz: eis que se ouviu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e línguas repartidas como de fogo pousaram sobre a cabeça de cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram batizados com o Espírito Santo. Nasceu ali, naquele dia, a igreja bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja não nasceu no dia que Jesus nasceu. A igreja não nasceu no dia que Jesus morreu. Atenção, a igreja não nasceu no dia que Jesus ressuscitou. Jesus disse assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
a igreja está no futuro. Agora, depois do dia de Pentecostes, todo mundo que falou em igreja, falou em algo presente, em algo que existia. Nasce ali naquele dia a igreja de Jesus, uma igreja batizada com o Espírito Santo, uma igreja cheia de fé, cheia de graça, cheia de poder, cheia de unção. E com uma esperança de se reencontrar com o Senhor Jesus, aquela esperança que um dia o Senhor voltaria para buscar a sua igreja, e essa é a maior esperança da igreja. Na nossa expectativa hoje como igreja, não é o fim do mundo. Parece que o fim do mundo é uma ideia que assombra a humanidade desde os tempos remotos. Você observa, já citei um pouquinho aqui, nas religiões, nas crenças, nas lendas, sempre assombra. É fácil ver nos nossos dias quantos filmes tratam desse assunto, né? Ora o mundo é destruído por meteoro, ora o mundo é destruído por alienígenas, ora o mundo é destruído por uma praga, por um vírus. Quantos filmes de zumbi não tem aí, né? O que mais tem na televisão é filme de zumbi, é um absurdo. Mas enfim, o fim do mundo é uma ideia que assombra a humanidade, mas não assombra a igreja. A expectativa da igreja não é o fim do mundo, a expectativa da igreja é o arrebatamento da igreja, é quando o Senhor Jesus volta para arrebatar a sua igreja. Então, qual é a maior esperança da igreja? O arrebatamento. Qual é a maior expectativa da igreja? O arrebatamento. E o fim do mundo? O fim do mundo não é algo que nos preocupa. Por exemplo, nos dias de hoje, com o coronavírus e todo esse alvoroço aí, tem gente falando em fim do mundo. Olha, meus irmãos, pode acontecer um caos, pode acontecer o pior, né? Isso pode acontecer, estatisticamente falando, é provável, baixa probabilidade, baixíssima, é provável, mas pode acontecer? Pode, mas não é o fim do mundo, porque tem muitas profecias bíblicas para se cumprir. E nós sabemos, conhecemos as profecias e sabemos que, evidentemente, o mundo não pode acabar sem a palavra de Deus se cumprir. Não faz o menor sentido. Ah, o mundo vai acabar? Não, não vai. Como é que você sabe? Tem muita coisa que Deus falou que ia fazer, não fez ainda, e o mundo não pode acabar. Já pensou? Deus fala assim, olha, eu queria cumprir minhas profecias, mas apareceu um coronavírus aí, mas acabou com o mundo. Não tenho culpa não, hein? Não existe isso, meu irmão. Então, fim do mundo não é uma coisa que nós tememos. Bom, então o Senhor Jesus ele vai arrebatar a sua igreja. Esse período da igreja ele termina com o arrebatamento. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses capítulo 4: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos na terra, seremos arrebatados a encontrar com Ele nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O próximo grande evento que vai acontecer, o próximo grande evento profético que vai acontecer na terra é o arrebatamento da igreja. Não é o fim do mundo, é o arrebatamento da igreja. Houve uma época, lembra? O próximo evento vai ser o dilúvio, já aconteceu. Depois teve um outro evento, o próximo evento vai ser a vinda do Messias, já se cumpriu. O próximo evento agora qual vai ser? O arrebatamento da igreja. Tem muita gente que confunde um pouco o arrebatamento da igreja com a volta propriamente dita de Jesus. Deixa eu tentar esclarecer para você. A volta de Jesus ela acontece em duas etapas. Primeiro, o Senhor arrebata a igreja. O Senhor arrebata a igreja, tira a igreja da terra. É mais ou menos assim, olha. Se eu e você estivermos vivos daqui a 5 minutos, e daqui a 5 minutos o Senhor vai arrebatar a igreja, e eu não estou preparado para subir, e você está. Sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos? Você vai desaparecer, e eu vou ficar aqui. Porque a Bíblia diz, será num abrir e fechar de olhos. Num abrir e fechar de olhos. Ao som da última trombeta, você vai ser arrebatado a encontrar com o Senhor nos ares. Então, o arrebatamento da igreja é um abrir e fechar de olhos. Isso no original é um átomos cronos, que significa um tempo tão pequeno. Lembra de átomo lá da quinta série, da quarta série? Que é a partícula tão pequena que não dá para dividir. Então, o tempo é tão pequeno, que não dá nem para dividir. Esse é assim, quando você pensar, na realidade fala abrir e fechar de olhos, mas você pensou em piscar, pronto, já foi, o Senhor já arrebatou a igreja.
Então o Senhor arrebata a igreja encontra com o Senhor nos ares, e aí acontecem nos céus alguns eventos, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, acontece no céu. E na terra também acontecem alguns eventos, é conhecida na Bíblia, chamada na Bíblia de a grande tribulação. Quando você lê Mateus 24, quando você lê Apocalipse, falando dos 7 selos, das taças, das trombetas, enfim, vários textos da Bíblia, quando você lê, por exemplo, pode ir no Antigo Testamento, vários profetas menores falando desses tempos de angústia, de catástrofes naturais, as estrelas, o sol, a lua, pragas, guerra, fome, tempestades, enfim. A situação na Terra, na grande tribulação, é muito ruim. Quando você lê esses relatos, você fala, aí está o fim do mundo, ó. Aí está o fim do mundo. Porque morre tanta gente, é tanta desgraça. Então, no céu acontecerá o tribunal de Cristo. É um julgamento para a igreja, não para a igreja ser envergonhada, como diz alguns, tá? Me perdoem aí, meus irmãos que falam disso, mas não é para o Senhor envergonhar ninguém, não. O Senhor vai julgar as suas obras e vai te galardoar conforme a sua obra. A Bíblia fala, cada um receberá conforme o seu trabalho, ou bem ou mal, pelo que você fez através do seu corpo, ou bem ou mal. Esse bem ou mal não é pecado, você fez bem a obra de Deus, ou você não fez muito bem, você fez mal a obra de Deus. É nesse sentido. O fato é, você vai receber galardões, prêmios, recompensas pelo seu trabalho aqui na terra. Mas o objetivo do tribunal de Cristo é te abençoar, é te galardoar, não é para te envergonhar, não, e te esculachar no meio. Já vi gente falar, porque naquele dia você ia morrer de vergonha, meu Deus do céu. Então, o objetivo do tribunal de Cristo é a bênção. Aí você passa pelo tribunal de Cristo, na sequência você entra nas bodas do Cordeiro. A Bíblia diz, sentarão à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. É uma bênção, vai ser uma festa no céu. E enquanto acontece festa no céu, aqui na terra estará acontecendo a segunda metade da grande tribulação. Já vai ter se manifestado o anticristo, já vai ter se manifestado o falso profeta, vai estar acontecendo muitas guerras, muitas pestes, como eu falei, muitas catástrofes naturais. É tão feio, é tão ruim, é uma desgraça tão grande, meus irmãos, que se você lê Apocalipse, um terço morreu, mas depois um terço morreu, depois um quarto morreu. No final da grande tribulação, que dura mais ou menos 7 anos, vai estar vivo na Terra aproximadamente 2% da população mundial, o que não daria hoje nem a população do Brasil. Porém, no final da grande tribulação, ainda não é o fim do mundo. Se você ler os textos, é o fim do mundo, aí chegou o fim do mundo. Mas se você ler e continuar lendo, vai ser quase o fim do mundo, viu? Quase o fim do mundo. Mas, na realidade, ainda não posso dizer que é o fim do mundo. Embora algumas pessoas insistem em dizer, este é o fim do mundo. Mas vamos seguir mais para frente e você vai tirar a sua própria conclusão. 30 dias antes de acabar a grande tribulação, 30 dias antes de Jesus voltar, todos os que morreram salvos na grande tribulação ressuscitam. Aliás, eu não falei, todos os cristãos até essa altura já ressuscitou. Todos os salvos do Antigo Testamento, todos os salvos da igreja ressuscitam. Existem 2 teorias. Primeira teoria, salvos do Antigo Testamento ressuscitam ali depois da ressurreição de Cristo, quando diz, e muitos corpos de santos ressuscitaram. Bom, alguns dizem que são alguns e tem quem acredita que são todos, mas o fato é, os santos do Antigo Testamento ou ressuscitaram todos ali, ou eles ressuscitam junto com a igreja, porque a Bíblia fala, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a igreja, no dia do arrebatamento, quem estiver vivo é arrebatado, mas quem já morreu, ressuscita. Então, salvos do Antigo Testamento já ressuscitou, salvos do período da igreja já ressuscitaram, e no final da grande tribulação, 30 dias antes de Cristo voltar, lá em Apocalipse 11 diz assim, e ouvi uma voz do céu que dizia, subi e cai, todos subiram como numa nuvem, e foram para o céu. Então, todos os santos a essa altura já ressuscitaram. Antigo Testamento, Novo Testamento, a igreja, o período da igreja e o período agora da grande tribulação. Aí, nesses 30 dias finais da grande tribulação, vai acontecer o que é chamado na Bíblia de
a Batalha do Armagedon. Na realidade é uma sequência aí de 4 batalhas, a Guerra do Armagedon. A Guerra do Armagedon, basicamente, o anticristo, que a essa altura já terá se tornado governador mundial, já terá seduzido muitas nações e com um ódio muito grande de Israel, ele cerca Israel com o objetivo de destruir Israel, que é um sonho que ele sempre teve, e pode olhar na história que ele tentou várias vezes, mas Deus sempre preservou o seu povo. Aí quando ele está prestes a ter esse êxito, a Bíblia diz, está lá em Zacarias, o Senhor vem, como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, né? A Bíblia diz que o Senhor vem, está lá em Zacarias, pisa no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras racha em 2, com o sopro da sua boca, ele apodrece os exércitos da besta, dá vitória para Israel e julga as nações por 45 dias. E aí estabelece na terra um reino de 1000 anos. Olha quanta coisa aconteceu até esse momento e você acha que o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar não, viu? Embora tem coisa muito pior do que o coronavírus para vir aí. Tem uma justiça de Deus para acontecer ainda e eu fico pensando se você está preparado para passar por isso. Porque, por exemplo, para a grande tribulação, eu não gostaria que você passasse. Na grande tribulação, eu gostaria que você não passasse por ela, que você fosse arrebatado e não passasse pela grande tribulação. Mas tem muita coisa pior do que o coronavírus para vir aí. Tem a marca da besta, tem o anticristo, tem o falso profeta, tem as desgraças naturais, enfim, a Bíblia fala que vai ser um horror para toda a carne, os homens vão se lamentar, vão blasfemar, vão queimar nesse sol, que vai ter um desequilíbrio entre o sol e a lua e as estrelas, é meteoro caindo, é guerra, é fome, é peste, posso até colocar vírus, pior do que o coronavírus, a coisa vai ficar muito feia, muito mais feia do que esse coronavírus que você está com medo aí. Mas ainda não é o fim do mundo. Depois que o Senhor Jesus volta, julga as nações e estabelece um reino de 1000 anos, aí acontece um negócio muito interessante. Vai ser uma teocracia. O Senhor Jesus vai reinar na terra por 1000 anos. A Bíblia diz que Satanás vai estar preso. Então eu não acredito que vai ter tentação demoníaca, ação demoníaca, ações diabólicas. Não acredito nada disso. Porque Satanás vai estar preso. Jesus vai estar reinando na terra por 1000 anos aqui. Então você consegue entender que vai ter paz. Você consegue entender que vai ter estabilidade econômica. Você consegue entender que se você quiser ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, você não vai ter problemas para viver, para ser feliz. E no milênio acontecerão algumas coisas muito interessantes. No milênio as pessoas, em princípio, não morrem, a não ser que elas sejam pecadores. Isaías fala assim que o pecador de 100 anos morre. Então dá a entender que você tem 100 anos de chance para se converter. Você tem um período para se converter. Não se converteu, aí a regra é clara, né? O salário do pecado é a morte, como sempre foi. Mas as pessoas que servirem a Deus no milênio não morrem. Ah, pastor, e se em um dado momento alguém resolver não servir mais a Deus? O diabo fez isso para o céu. Em um dado momento ele não quer mais. Então, ganhou, recebeu o que merecia, né? É possível? É possível, mas a regra continua, né? Com 500 anos você quer abandonar Deus, a regra continua. O salário do pecado é a morte, você vai enfrentar consequências. No final do milênio, Satanás é solto por um propósito divino. Satanás é solto e ele faz a sua última gracinha, seduz algumas pessoas que evidentemente estavam afastadas do Senhor, né? Porque outra regra que eu não esqueço é: aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Ninguém arranca você da presença de Deus, ninguém arranca você da presença de Jesus. Satanás não tem poder para tirar você da presença do Senhor. Toda vez que uma pessoa cai, que uma pessoa desvia, que uma pessoa caminha para o lado errado, enfim, essas pessoas fizeram uma escolha. Se você estiver com Jesus, não tem ninguém que afaste você. É aquilo que eu sempre digo: Jesus é o caminho. Se você ficar no caminho, não tem armadilha, não tem terreno escorregadio, porque Jesus é o caminho. E não posso dizer que o caminho de Cristo é um caminho errado, é um caminho perigoso. Isso não faz sentido. Mas se você dá uma desviadinha, se você sair do caminho, você corre o risco. Então Satanás, no finalzinho do milênio, ele é solto
E ele tenta fazer a sua última graça, né? E ele arrebanha muita gente, muitas nações, e tenta de uma vez por todas, que é o sonho da vida dele, destruir Israel. E ele fala, agora eu vou conseguir destruir Israel. Ele cerca Jerusalém, inclusive. E Apocalipse, ele relata uma coisa muito interessante. Quando Satanás pensa que vai cumprir um desejo dele, milenar, a Bíblia diz que o Senhor manda um fogo do céu. E o próprio Senhor queima Jerusalém, queima Israel, o país Israel, queima toda a terra, queima todo o céu, queima todo o universo. Com esse fogo o Senhor queima tudo que existe. E a Bíblia diz que ele faz novos céus e nova terra. Mas pastor, e as pessoas ali que estavam, que serviam o Senhor, as pessoas que, cuidado, não, Deus sempre guarda o seu povo, Deus sempre protege aqueles que é seu. A Bíblia diz que tudo que existia deixa de existir. O céu passa, a terra passa. Eu li o versículo hoje, os céus passarão, a terra passarão, só não vai passar as minhas palavras. Mas tem uma coisa que permanece, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, que é mencionada na Bíblia com muita naturalidade, em Apocalipse, que durante o milênio ela é uma morada celestial. Essa nova Jerusalém, ela permanece. Então eu quero dizer para você, Deus vai destruir tudo, vai fazer tudo de novo, e você vai estar guardado na nova Jerusalém. Aí a Bíblia fala de novos céus e nova terra, e espiritualiza isso, pode espiritualizar. Hoje tem terra aqui e céu lá, na eternidade tudo é céu. Então nessa nova terra, que é uma parte do céu, a Bíblia diz que desce a nova Jerusalém como uma noiva ataviada para o seu noivo, e ela desce sobre essa nova terra, e aqui será a habitação do Senhor e a sua habitação. E aí a Bíblia diz uma coisa interessante, e ali não haverá mais choro, ali não haverá mais angústia, ali não haverá mais tristeza, ali não haverá mais pecado, ali não haverá mais mentira, ali não haverá mais morte. Atenção, ali não haverá mais vírus, coronavírus. E Deus será o nosso Deus, e Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E estaremos para sempre com o Senhor, para sempre, adorando, glorificando, recebendo bênçãos. Mas o que nós vamos fazer no céu, pastor? O que nós vamos fazer? Gente, vocês não fazem ideia. O nosso Deus, Ele é Criador. O nosso Deus, Ele está sempre criando, a natureza dele é criar. Você não faz ideia daquilo que Deus tem preparado para você. Você não faz ideia da bênção que Deus tem preparado, guardado para você. Vai ser um céu de glória, um céu de maravilha. E não tem palavras humanas para descrever aquilo que é bênção, aquilo que é maravilhoso, aquilo que é extraordinário que Deus está reservando para você. Tem um versículo que diz assim, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não passou pelo coração do homem, isso é o que Deus tem para aqueles que o amam. Tem gente que acha que isso é falando do céu, mas na realidade não é bem assim, né? Porque o versículo de baixo diz assim, e Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então se você é crente no Senhor, se você tem o Espírito Santo, você tem uma ideia melhor daquilo que Deus tem preparado para nós. Lá no seu coração você tem uma ideia. O fato da vida é, vamos passar uma eternidade com Deus. E eu não sei se você percebeu, este mundo que nós conhecemos até esse momento já acabou. Se você quer entender que ele acaba com a volta de Jesus, porque o milênio já é um mundo diferente, ok? Está aí um novo recomeço. Teve um recomeço lá com Noé, não teve? Depois da arca. Teve um recomeço aí depois da volta de Jesus. E temos um recomeço eterno depois do milênio, quando o Senhor fizer novos céus e nova terra. Qual desses aí você acha que se enquadra mais no fim do mundo? Para mim, o fim do mundo é quando o Senhor Jesus nos entregar novos céus e nova terra, porque esse é o grande recomeço que eu espero, essa é a minha expectativa. E diante de todas essas profecias que nós citamos aqui, eu citei de uma maneira bem resumida, sem me preocupar em ficar lendo muito texto, porque aí ficaria muito extenso essa live aqui, mas diante de toda essa expectativa profética, não tema o fim do mundo agora, meu irmão, não tema. Aliás, o fim do mundo, ele não é
para ser temido por aqueles que amam a Deus, porque Deus vai te tirar deste mundo antes que esse mundo entre no caos. Ele tira você, já leva para o céu, vai ser uma grande bênção. Se você tiver alguma dúvida, escreva para mim, tgranato@ig.com.br, tgranato@ig.com.br é o meu e-mail. E eu vou te deixar também o meu WhatsApp, 12 99621 7226, 12 99621 7226. Você pode tirar uma dúvida, se você quiser eu te mando algum material sobre esse assunto, mas creia, o Senhor tem bênção para você. Que Deus te abençoe. Eu vou fazer um clamor aqui pela nação brasileira e logo em seguida estaremos encerrando. E você que está em casa aí, você que serve ao Senhor, olhe comigo. Santo Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, Pai, eu quero clamar por esta nação brasileira, que o Senhor venha dar sabedoria aos governantes e que o Senhor venha abençoar a todos para que a gente entre num equilíbrio, para que seja afastado de nós essa crise da saúde, essa crise econômica e essa crise do pânico. Abençoe, Pai, todos os brasileiros e abençoe também a sua igreja que está com dificuldade para congregar, que a gente possa voltar a congregar rápido, porque nos alegra, Senhor, nos alegra quando a gente vai para a sua casa e se reúne para orarmos uns pelos outros, para servirmos uns aos outros, como o Senhor nos ensinou. Por isso, Pai, eu levanto esse clamor e te peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Meu irmão, faça assim com a sua mão. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam comigo.